Fala galera do canal do Professor Thiago Lira, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, acione o sininho para que você possa receber as notificações dos novos vídeos para você. Já são mais de 200 vídeos de língua portuguesa, redação e filosofia para você gabaritar suas questões de concurso público e de vestibular. Beleza? Vem comigo. Você quer tirar uma boa nota em língua portuguesa para concursos? Então assista esse vídeo até o final. Professor, como estudar português para concurso? Eu quero gravar esse vídeo como um dos primeiros vídeos do ano de 2021, porque é uma das perguntas que mais me fazem, seja nas aulas presenciais, né, que agora na pandemia está um pouco off, né, nas aulas online, não importa, há sempre essa pergunta: o que priorizar, como estudar português para concurso? Primeira coisa, português não é uma matéria que você vai estudar muito rápido e já vai tirar excelentes notas. Não é. Quero que você coloque isso na sua cabeça. Quem estuda para concurso jurídico, por exemplo, pega uma matéria como ECA, vou dar um exemplo bobo, tá? Que é uma matéria importantíssima, mas o conteúdo é bem pequeno, é bem enxuto. Você já começa a dominar os conceitos básicos do ECA, vai tirar uma boa nota, tá? Isso não acontece com língua portuguesa. Não é assim. Português é um processo, tá? A língua portuguesa para concursos e vestibulares, tá? Principalmente concurso, é um processo. É um processo porque envolve você entender um caminho a ser seguido dentro da língua portuguesa para concursos. Nós temos as famosas bancas de concurso, tá? Sebrasp, que é a CESP, ela de Brasília, a Carlos Chagas, a Fundação Getúlio Vargas, a VUNESP, tá? A Sesgran Rio, a CEPERJ aqui no Rio de Janeiro, a VUNESP, não importa. Cada banca realmente trabalha com as suas categorias de questões de concurso. Entretanto, existe um modo de se olhar a língua portuguesa para concurso público, tá bom? Essa é a ideia desse vídeo aqui. Galera, o que acontece? Existem dois grandes blocos na língua portuguesa, na gramática normativa. O que é gramática? A língua portuguesa oficial, com suas regras, dois grandes blocos que o candidato e a candidata precisam entender. Eu costumo dizer nas aulas que são os dois grandes trilhos da língua portuguesa, que é a morfologia, morfo quer dizer forma, e as funções sintáticas. Tudo bem? A morfologia, forma, que nós ali estudamos as classes gramaticais. Lembra da sua tia Teteca lá no ensino fundamental, ensino médio? Substantivo, adjetivo, pronome, numeral. Então, aí eu olho as classes gramaticais dentro desse universo da morfologia. Sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto. Eu olho as funções sintáticas. No centro desses dois grandes blocos, ou seja, numa interseção, nós temos o que nós chamamos de oração. Oração por quê? Oração é o enunciado que contém dentro dele um verbo. Daí a importância do verbo, tá? Sempre que eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. E o que acontece? Se eu sei o que é um substantivo, um adjetivo, um verbo, um pronome, que são as classes gramaticais, percorri esse trilho das classes gramaticais, eu sou capaz de olhar para uma oração, que é um enunciado que contém um verbo. Por exemplo, João comprou um carro. É uma oração. João comprou um carro. Comprar é um verbo. E eu consigo identificar as funções sintáticas. João ali é um sujeito, tudo bem? Comprar é um verbo transitivo direto, que é uma classe gramatical, e eu começo aí tecendo o que a gente chama de análise morfossintática, que é a união da morfologia das classes gramaticais com as funções sintáticas. O que o aluno precisa entender? Ele precisa olhar um índice de uma gramática de concurso, ou, por exemplo, de um curso apostilado, tem vários cursos maravilhosos em PDFs que vocês sabem, né? Ou, por exemplo, a ementa de um curso online, tudo bem? É olhar, cara, o que eu vou estudar aqui para português? Ou o edital, né? Quando fala do conteúdo programático, o que eu vou olhar aqui? Ah, estuda as classes gramaticais. Ah, agora a sintaxe. O que é sintaxe? Bom, sintaxe é uma palavra que quer dizer ordem, organização. É a organização das funções sintáticas, tudo bem? Porque essas classes gramaticais, substantivo, adjetivo, pronome, numeral, preposição, vão ter funções sintáticas, em regra, dentro de uma estrutura oracional. Então, o candidato a concurso público, ele precisa ter bem firmado dentro dele as classes gramaticais. As principais classes gramaticais que são cobradas pelas principais bancas de concurso são conjunção, tem que saber, tá? Que é o grande elo das orações. O verbo, claro, o verbo.
O advérbio e o pronome. São 4 classes gramaticais fundamentais que você tem que saber. Substantivo, adjetivo, artigo são importantes, mas você pode ter uma visão um pouco mais abrangente, genérica. Agora, pronome, verbo, conjunção e advérbio tem que estar no sangue. Porque aí você vai olhar a oração e quando você for estudar sujeito, predicado e tal, você vai entender que o esqueleto dessa oração são as classes gramaticais. São as classes gramaticais. Depois de 6 meses ali estudando as classes gramaticais, olhando as funções sintáticas, tá? Com força, tá? Fazendo exercícios e questões de concurso, você vai ter já um universo mais abrangente na sua cabeça. Você vai entender que quando você partir para o estudo das concordâncias, nominal e verbal, nada mais é do que uma repetição das funções sintáticas. Quando você for estudar pontuação, uso de vírgula, nada mais é do que simplesmente a relação ali sintática entre termos que podem ser colocado vírgula, onde não pode ser colocado vírgula. Agora, o esqueleto seu foi montado, tá? Classes gramaticais e funções sintáticas, beleza? Essa é a ideia desse vídeo, tá? Olhar realmente esse conjunto. 6 meses eu acho que é interessante. Depois você ir fazendo questões. Uma dica importante que muita gente não faz são as famosas questões de fixação. Eu adoro fazer isso nas minhas aulas. Muitos alunos, muitas das vezes, já vai aprender a teoria e já quer logo fazer questões da banca. É legal. Agora, nada paga uma preparação para concurso com questões de fixação. Então, por exemplo, você aprendeu agora, por exemplo, verbo, então eu vou fazer questões de fixação de verbo. O que é transitividade verbal? Vamos lá 10 frases, tudo bem? Antigamente a gente botava no quadro 10 frases, ou então analisar, eu não sei, no PDF e tal, 10 frases e classificando determinados os verbos de cada oração ali das 10 frases, né? Se é um verbo transitivo direto, se é um verbo transitivo indireto e por ali vai. Ou então as 10 frases eu vou analisar cada palavrinha, qual é a classe gramatical. Então João comprou um carro. O é um artigo, João é um substantivo. Que substantivo é esse? Um substantivo próprio. Que artigo é aquele? É um artigo definido. Comprar é um verbo. Que verbo é esse? João comprou. Comprar é um verbo transitivo direto. Comprou está no pretérito perfeito. Beleza? Comprou o quê? Um carro. Esse é um artigo indefinido. Carro, substantivo. Um carro, objeto direto do verbo comprar. E ali você vai tecendo, construindo aos poucos a sua teia gramatical. Isso é muito importante. Depois de 6 meses nessa pegada, tá? Avançando depois para as questões de concurso público e depois avançando para as questões do seu edital, as questões da sua banca propriamente dita, você vai voar. Mas sabendo que é pouco a pouco. Eu nunca esqueço de uma aluna que me procurou, já na primeira, segunda aula, professor, eu quero aprender reescritura, porque a SESP cobra escritura, eu não lembro se era a SESP que ela pedia, reescritura. Eu falava assim, olha, não tem como te ensinar agora reescritura se você não sabe, por exemplo, o que é uma oração subordinada adjetiva, o que é um pronome relativo. Ou seja, há todo um acervo gramatical que caminha nessas duas estruturas, nesses dois trilhos, que são classe gramatical, morfologia e funções sintáticas. Para terminar, pessoal, há alguns assuntos que são assuntos estanques, assuntos que caem em prova, que você logo vai mastigar e vai engolir, que é tranquilo, como acentuação gráfica, né? Quantos alunos já sabem tudo de acentuação gráfica, são regrazinhas, você vai decorando, né? Processo de formação de palavra, derivação prefixal, sufixal, homônimos e parônimos, vocês são, que eu costumo dizer, assuntos estanques que você vai agregando no seu acervo gramatical. Agora, essas duas colunas, classe gramatical e funções sintáticas, esses dois são os dois grandes blocos para você mandar bem realmente em língua portuguesa. Agora, demanda tempo. Nessa salada que eu estou falando para vocês, com esses dois grandes blocos, classe gramatical e função sintática, tá? Aí nós temos um grande tempero. Qual é esse grande tempero? Interpretação de texto. Claro, a interpretação de texto que leva em consideração a sua leitura, o seu histórico de leitura, é aquele tempero maravilhoso que vai dar o sabor a toda a sua preparação de língua portuguesa para concurso público. Você não tenha dúvida disso. Quem lê, tira onda numa questão de concurso público. Agora, eu não tenho esse histórico de leitura, professor, estou começando agora. Então você vai caminhar para esses dois blocos. E a dica que eu te dou é leia. Leia todo dia um jornal, vá na internet,
acesso à página da Folha de São Paulo, do Globo, não importa qual o jornal que você vai ler, mas leia uma revista que você goste, algo que seja do seu campo de interesse. Eu sempre indico pra galera ler O Pequeno Príncipe, que é um livretozinho maravilhoso, com questões filosóficas lindas ali, né? Já vai te introduzir ao universo de leitura. E é claro, depois que você coloca esse tempero da interpretação de texto, você pode o quê? Ir baixando as provas do seu edital e ir fazendo as questões de interpretação de texto. Pode baixar lá 5 provas de nível fundamental, faz lá uma semana dessas provas, depois vá para as provas de nível médio e fique lá mais 2 semanas, 3 semanas, depois as de nível superior. Não tem muita diferença de nível médio para nível superior. Terminando essa história, lembre-se desses 2 grandes blocos. Lembre-se que língua portuguesa demanda tempo, tá bom? Bunda na cadeira, e não é algo de curto prazo. Não é, nunca foi e nunca será língua portuguesa algo de longo prazo. Você pode até fechar uma matéria como informática, sabendo todas as técnicas de atalho, Excel, etc. A língua portuguesa sempre terá questões abertas, por exemplo, uma questão de interpretação de texto, de semântica, etc. e tal. Agora, se você tem essas 2 estruturas, você vai tirar onda em concurso público. Pode vir até uma questão dissertativa, uma discursiva, uma redação, que você tendo essa preparação de língua portuguesa, você vai mandar muito bem. Sei que o vídeo ficou longo, mas se você assistiu até aqui, eu peço para você curtir esse vídeo e se inscrever no canal, tá bom? Beijo no seu coração e vamos que vamos, galera! Feliz 2021, um abraço!